Seja bem-vindo. Estamos caminhando em uma nova série de estudos da Palavra de Deus e dessa vez estamos aprendendo sobre as soluções para os problemas da vida apresentadas na Bíblia. O Senhor Deus nos deu 66 livros inspirados pelo Espírito Santo com prescrições para vários problemas que enfrentamos no dia a dia. Nos últimos programas temos falado sobre as prescrições que a Bíblia apresenta para os relacionamentos problemáticos. Será que você é a pessoa problemática de algum dos seus relacionamentos? A Bíblia tem muito a nos ensinar sobre manter nossos relacionamentos. Falamos também sobre a raiva pecaminosa, que sempre prejudica os relacionamentos, e falamos sobre a raiva ou ira justa, sobre a indignação justa, como alguns se referem. Em certas situações, a raiva não é pecado. Vimos esses dois tipos de raiva ou ira. Parte da prescrição para todos os problemas que vimos até agora é a comunicação. Nos relacionamentos difíceis, conforme aprendemos em 2 Timóteo capítulo 2, que devemos manter o fruto do Espírito para que a porta fique aberta para Deus. Sabe, assim vamos ter a abertura de comunicação com a outra pessoa envolvida no relacionamento. Se mantivermos o canal de comunicação aberto com a outra pessoa, teremos a oportunidade de falar e instruí-la sobre o caminho de Deus para ela. Você se lembra que falamos sobre isso no momento de ensino? Desta forma, com o canal de comunicação aberto, podemos apresentar a palavra de Deus para a pessoa. Isto é comunicação, não acham? Não dá para resolver nada sem comunicação. Falamos sobre os dois tipos de raiva e sobre as 8 palavras que devem fazer parte de um relacionamento. Eu estava errado, sinto muito, você me perdoa? Essas palavras podem salvar muitos casamentos e a ausência delas leva a muitos casamentos ao divórcio. Muita gente é incapaz de dizer, eu errei, ou então, desculpe-me, eu não deveria ter feito isso, me perdoa. Sabe, é por isso que os relacionamentos não resistem. Estas 8 palavras podem salvar relacionamentos. Outras palavras que também restauram relacionamentos, principalmente entre pais e filhos, são: você estava errado, quer admita ou não, eu fiquei assustado e com medo, mas eu o perdoo. Isto é comunicação. A raiva é um sinal de problemas na comunicação. A comunicação, portanto, passa por tudo isso. É o que veremos hoje através de alguns textos bíblicos. A comunicação se apresenta de diversas formas. Falaremos sobre 3 dimensões dela. A primeira delas, talvez a mais importante, encontra-se no 3º capítulo de Gênesis. O homem e a mulher haviam sido criados e colocados no jardim. E está escrito assim: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Encontramos logo no começo da Bíblia um fenômeno milagroso. Deus buscando se comunicar com o homem e o homem tentando se esconder. Fugindo de Deus, sabe? O homem estava fugindo daquela comunicação. Deus fez 4 perguntas ao homem. Onde está você? Por que Deus fez essa pergunta? Será que ele não sabia onde é que o homem e a mulher estavam? É claro que ele sabia. Eles é que não sabiam. Eles estavam perdidos. A primeira coisa que um perdido precisa saber é que está perdido. Por isso Deus perguntou, onde é que está você? Eles responderam mais ou menos assim: ouvimos a sua voz. Na verdade, não estamos tão longe assim que não possamos ouvir a sua voz, mas ficamos com vergonha porque estamos nus e sabemos que quanto mais ouvirmos a sua voz, mais exporemos a nossa nudez e não queremos isto. Por isso nos escondemos, estamos escondidos. Então Deus fez a segunda pergunta. Quem disse para vocês que vocês estavam nus? Deus os havia posto no jardim e lhes dito que não comessem do fruto de algumas árvores. A partir do minuto que eles comeram do fruto que não podiam comer, entenderam que estavam nus. Deus ainda não havia dito nada a eles, mas eles já tinham descoberto que estavam nus. Era a isso que Deus estava se referindo. Na verdade, no hebraico original, a pergunta não é quem lhe disse, mas quem lhe fez saber, ou quem revelou isto a vocês. Parece que com essa pergunta Deus estava dizendo: será que vocês ainda não perceberam que eu estou me comunicando com vocês? Comunicação com Deus, essa é a comunicação mais importante do mundo. Você já sabe que a palavra comunhão vem da mesma raiz da palavra
comunicação? Já falamos sobre isso, está lembrado? Comunhão com Deus. Lá no Velho Testamento aprendemos que Deus instruiu o seu povo em como adorá-lo. Moisés registrou no livro de Êxodo. Deus ordenou que fosse construída uma tenda de adoração, e nesta tenda haveria um lugar chamado Santo dos Santos. Nesse lugar, nesta câmara, vamos dizer, nessa câmara ficaria a Arca da Aliança, que era uma pequena caixa, e sobre ela havia querubins, e Deus disse a Moisés que habitaria naquele lugar. Entre as asas daqueles querubins era onde ele deveria adorar a Deus. Pessoas como Davi, por exemplo, estavam constantemente na tenda da adoração, estavam sempre buscando comunhão com Deus na tenda da adoração. O Shekinah, a glória de Deus, habitava aquela caixa literalmente. Era por isso que Daniel orava sempre virado para Jerusalém quando estava no cativeiro. Era ali que a presença de Deus estava, em Jerusalém. Mas quando Jesus encontrou a mulher samaritana em João capítulo 4, ele disse algo revolucionário sobre a adoração. Os judeus e os samaritanos discutiam sobre o melhor lugar para adorar a Deus. A mulher questionou: vocês judeus dizem que Jerusalém é o melhor lugar para se adorar a Deus. Nós dizemos que podemos adorá-lo aqui nesse monte. Quem está certo? Isto é a mesma coisa que dizer católicos ou protestantes, quem está errado, presbiterianos ou batistas, assembleianos, enfim. Mas quando Jesus respondeu àquela mulher, foi como se ele dissesse: olha, ninguém coloca Deus dentro de uma caixinha. Deus é espírito e aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E nosso Pai Celeste está procurando estes adoradores. O que Jesus quis dizer é que a adoração não era mais como costumava ser. Deus não está mais na Arca da Aliança. Ele está em qualquer lugar, onde você queira ter comunhão com Ele. O segredo é: aproxime-se de Deus. Aceite Jesus como Salvador. O adore. Conheça-o em espírito e em verdade. Esse é o segredo. Por isso, para nós, comunicação com Deus significa separar um tempo e um lugar. Será que comunicar-se com Deus é tão importante para você que você separa um lugar e um tempo para isso? O pastor Moody costumava dizer que se você quer ter comunhão e se comunicar com Deus, tem que fazê-lo antes de todo mundo acordar ou depois que todo mundo for para a cama. Você não deve fazer isso andando de um lado para outro. É fácil se distrair desse jeito. De verdade, vale a pena levantar antes que todo mundo ou ficar acordado até mais tarde só para se comunicar com Deus. Quando Jesus encontrou Natanael, Jesus disse: aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Aparentemente, Natanael era um homem temente a Deus, que tinha seus momentos de adoração todos os dias debaixo de uma figueira. Ninguém sabia disso, só ele. E quando ele perguntou: Nazaré, pode alguma coisa boa vir de lá? Jesus lhe disse: aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Natanael deveria ser um homem santo. Ele perguntou: de onde me conheces? E Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Há muito tempo Jesus já batia papo com Natanael debaixo da figueira. E Natanael respondeu: mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Puxa vida, hein? Ele ficou maravilhado. Ninguém sabia daquele detalhe da sua vida. Ninguém sabia que, vez por outra, ele estava lá debaixo da figueira, adorando a Deus. E você? Você tem uma figueira na sua vida debaixo da qual você se encontra com Deus? Agora imagine Deus dizendo: venha ter comunhão comigo. Foi isso que aconteceu em Gênesis 3, quando Deus chamou por Adão naquela hora do dia. Esta é a comunicação mais importante que pode haver. Afinal, qual é o propósito da comunicação com Deus? Conhecê-lo e adorá-lo, porque conhecê-lo é amá-lo. E a adoração é simplesmente a demonstração desse amor. Também é orar a Ele, conforme Pedro diz: lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Descubra que Ele cuida de você, venha para o seu trono de graça e receba a misericórdia de Deus. Não merecemos nada por isso, tudo que recebemos no trono da graça de Deus é graça e misericórdia. Receba a misericórdia e a graça de Deus para ajudá-lo no seu tempo de necessidade. A comunicação com Deus é a mais importante comunicação do mundo. Você não pode ficar sem se comunicar com Deus. Você precisa tirar um tempo para realmente se comunicar com Deus.
falar com Ele do mais profundo de seu coração. Uma outra dimensão muito importante da comunicação é encontrada no Salmo 4, um dos meus preferidos. O salmista já conhecia a primeira dimensão da comunicação. Saibam que o Senhor escolheu o piedoso, o Senhor ouvirá quando eu o invocar. O salmista já sabia disso, ele já tinha tido esta experiência maravilhosa. Lemos no Salmo 55 assim, à tarde, pela manhã e ao meio-dia, choro angustiado e ele ouve a minha voz. Quando você realmente tem comunhão com Deus, não é quando você está em dificuldades e não sabe mais o que fazer, nem a quem recorrer. Será que não é só nesses momentos que você procura ter comunhão com Deus, quando as coisas não estão bem? Será que quando tudo está bem você esquece de ter comunhão com Deus, esquece de tirar um tempo para falar com Ele? Bom, é nesse momento que a maioria de nós fala com Deus, no momento de problemas, no momento de dificuldade. Agora uma pergunta, você acha que quem fala sozinho é louco? Eu não acho não. Sabe que o Salmo 4 sugere? Que o salmista antes de dormir ficava pensando na vida como tantos de nós faz. Ele tratava uma comunicação com ele mesmo. Ele diz, em paz eu me deito. O salmista disse, em paz me deito. O salmista meditava, refletia sobre a vida. E ele se sentia em paz, porque ele tinha comunhão com Deus. Ele não precisava de medicamento para dormir. O salmista disse, em paz me deito, durmo, porque o Senhor me faz habitar em segurança. Que coisa incrível, não? Em Gênesis capítulo 3, Deus fez 3 perguntas ao homem, porque queria que o homem pensasse sobre onde ele estava e sobre com quem ele estava se comunicando. Em toda a Bíblia, vemos que Deus sempre levou o homem a refletir sobre isto. Você já parou para pensar quantas vezes Jesus fez isto? O Evangelho de Mateus registra 83 perguntas de Jesus. Ele fazia as pessoas pensarem. Bom, temos que parar por aqui hoje. Meu desejo é que você possa realmente aprender a se comunicar com Deus. Até o próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.